E aí, galera, beleza? Meu nome é Arthur Giuliatti, sou professor de matemática da Prefeitura de Barra Mansa. E hoje eu vou estar aqui para vocês para esclarecer o PED 4 para o sexto ano, sessão 5, somente matemática, tá bom? Vamos iniciar a questão então? Ela fala o seguinte, ó. A pintura ao lado é um exemplo de pintura corporal indígena, muito presente na cultura tupi-guarani. Nela podemos observar a presença marcante da geometria, como exemplo, retas paralelas e concorrentes, quadriláteros e triângulos e ângulos. Pesquise as classificações das retas de acordo com suas posições. Escreva os tipos de reta, explique seus atributos e represente cada tipo em forma de desenho. Gente, então olha só, aqui temos a figura, tá? Que o problema fala. Então nós podemos aqui observar algumas retas, ó. Nós temos ó, uma reta aqui, outra aqui, tem várias retas, tá, gente? A gente podia aqui ficar riscando o tempo bom todas as retas que tem nesse desenho. Mas o desenho ele fala aqui para quê? Para a gente escrever os tipos de reta e explicar seus atributos. Então, vou falar um pouquinho delas aqui. Vocês, o entendimento que vocês tiverem aqui, vocês colocam no pad de vocês, tá bom? Beleza? De acordo com o que eu explicar aqui para vocês. Então, galera, a primeira reta que eu vou explicar para vocês aqui, tipo de reta, são retas concorrentes. Concorrentes. Ok? Retas concorrentes. Gente, o que são retas concorrentes? Galera, imagina que eu tenho uma reta. Passo por aqui, ó. Dou o nome para ela de reta S. Lembrando que o nome de reta, galera, é sempre minúsculo, ok? O nome de reta é sempre minúsculo. Depois eu venho aqui, tem uma reta T, qualquer que passa por aqui nela aqui, ó. Pode ver, galera, que essa reta T e a reta S, elas se cruzaram nesse ponto aqui, ó. Olha só, elas se cruzaram nesse ponto aqui. Chamar ele de ponto P. Galera, reta concorrente vai ser o que a gente acabou de ver aqui, ó. É toda reta que tem pelo menos um ponto em comum, certo? Então, retas concorrentes são todas as retas que têm pelo menos um ponto em comum. Ok? Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, que são duas retas, ó, são retas que se cruzam em um único ponto. Um único ponto. Falei pelo menos um ponto é um único ponto, tá, gente? Corrigindo aqui. Beleza? Essas retas, galera, elas... Coloquei o nome delas aqui no caso de ST, mas ela poderia ser qualquer outro nome de reta aqui. ST, no caso, são as que a gente mais utiliza. Beleza? E, gente, como que eu posso ter um desenho aí de retas concorrentes, que vocês podem representar através de um desenho? Aí, galera, tem vários tipos. Você pode fazer aí, no caso, ruas, né? Vocês podem colocar o exemplo, por exemplo. Tem uma rua aqui de casa aqui, eu vou colocar que é uma rua A, certo? E essa rua A, no caso, eu tenho uma rua B aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho uma rua B aqui, ó. Que pega daqui até aqui. Então, vou colocar a minha rua A. Ela pega isso aqui, ó. Ela tem esse sentido aqui. E minha rua B, ela tem esse outro sentido aqui. Tá vendo que elas vão se cruzar em pelo menos um ponto aqui? É um exemplo de reta concorrente. Tá bom? Pode também, galera, ter um exemplo aí de uma pipa. A galera gosta de soltar pipa aí, ó. Posso fazer aqui, ó. Uma pipa aqui assim, ó. Vareta da minha pipa. Sim. Beleza? Tá aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Posso citar aqui, ó. Essa reta aqui eu vou chamar ela de reta S. Essa reta aqui eu vou chamar ela de reta U. E essa reta aqui eu vou chamar ela de reta T. Certo? Então, posso falar que a minha reta S e reta U, elas são concorrentes nesse ponto. Posso falar que a minha reta S e reta T são concorrentes nesse ponto aqui também. Certo? Então, a minha pipa aqui vai ser um exemplo aí de retas concorrentes. Eu posso colocar aqui, ó, desenhar minha pipa aqui, ó, cortar geral. Show? Olha lá, galera, ó, exemplo da minha pipa aí como retas concorrentes. Então, a gente pode ter vários e vários exemplos, tá bom? Show? Qual outro tipo de posição de reta que eu tenho aqui? Deixa eu ver se dá tempo, espaço para colocar aqui. Dá. Opa. Outro tipo de reta que eu tenho aqui, galera, eu posso chamá-la, vou aproximar aqui, ó.
tenho outro tipo de reta que eu posso falar de retas perpendiculares. Retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares, galera? São retas que se cruzam e formam ângulos de 90 graus, ok? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, uma reta S. Para cá, eu tenho uma reta T aqui, ó, que quando ela se cruza nesse ponto aqui com a minha reta S, ela forma aqui, ó, exatamente um ângulo de 90 graus aqui, ó. Certo? Então, eu posso falar que a minha reta F e a minha reta T, elas são perpendiculares, porque elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Ângulo de 90 graus entre si. Beleza? Esse ângulo de 90 graus também poderia ser assim, ó, tá? Então, eu poderia ter aqui, ó, a minha reta U e uma reta, no caso, V, vindo assim, ó. Ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Mas eu tenho que saber que a medida dessa aqui é exatamente 90, tá? Então, aqui, ó, eu posso ter ângulo de 90 aqui também, certo? Essa reta U e minha reta T aqui, elas são também perpendiculares, beleza? Então, vou escrever aqui, ó, para a gente formalizar aqui o que são retas perpendiculares. Então, eu posso colocar assim, ó, são retas que formam ângulos retos, que é 90 graus no caso, entre si. Ok? Beleza? Só lembrando, galera, que ângulo de 90 graus, ele vai ser simbolizado por esse desenho aqui, ó, tá? Então, sempre que você vê esse desenho aqui, você sabe que aqui, ó, mede 90 graus. É um ângulo que ele é muito utilizado, gente, em construções, tá? Na casa de vocês mesmo, se você olhar aí no caso para a porta de vocês, ó, é um exemplo de desenho, tá, galera? Deixa eu pegar aqui, ó. No caso, olha só. Se eu pegar aqui com vocês, ó. Pegar a janela, no caso, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela, ó. Então, se eu pegar, no caso aqui, ó, a janela de vocês, ou se essa janela tem que ser de acordo com o que tá aqui, ó. Olha lá. Aqui, galera, ó, ela tem nosso ângulo de 90 graus aqui, ó. Certo? Aqui também, ó. Olha lá. Aqui, no caso, eu também vou ter ângulo de 90 graus aqui. A porta, galera, deixa eu pegar uma porta aqui para vocês verem, ó. Então, pegar uma porta aqui, ó. Vou colocar o exemplo, então, de uma porta. Aqui assim, ó. Olha lá, ó. Esse canto da porta aqui, galera, ó. Aqui, ó. Eles formam um ângulo de 90 graus também, certo? Ou seja, são exemplos. O lisar da porta, que é essa parte de madeira aqui, ó, isso aqui chama lisar, ó. Essa parte aqui, ó, que vai até lá embaixo, pode ver que pode ser exemplo de retas perpendiculares, tá? Nem todo lisar aqui vai formar ângulo de 90. Mas no caso, ó, se o de vocês, se vocês verem que eles formam, ó, esse traçado aqui, ó, certinho aqui assim, ó, formando um ângulo de 90, ó, no caso, esse lisar com esse pode dar um exemplo de figuras que são retas perpendiculares. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para a próxima reta aqui, ó, que eu vou colocar a anotação para vocês, que são as retas, deixa eu colocar aqui, ó, que são as retas paralelas. As retas paralelas, galera, são o quê? São retas, vou até colocar aqui, ó, são retas que não possuem pontos em comum. Galera, então vamos pensar no seguinte. Pensa num trilho de trem, aquele trilho de ferro, certo? Então tem um trilho de ferro de trem aqui, ó, certo? E eu tenho outro trilho de trem de ferro aqui, no caso, o trilho de trem, eles são dois trilhos aqui em paralelo. Por quê? Esses trilhos aqui, eles não podem se cruzar. Imagina se esses trilhos, eles fossem assim, ó. Fosse um trilho para cá e outro trilho levemente inclinado para cima. Eles iam continuar aqui, ó. Uma hora o trem ia descarrilhar, uma hora o trem ia sair do trilho. Ele andando aqui assim, nessa linha aqui do trem assim, ó. Uma hora a roda do trem ia sair do trilho.
Então, o trilho do trem, ele tem que ser perfeitamente aqui, ó, paralelo, ok? Então pode ver que eles nunca vão possuir nenhum ponto em comum. Pode seguir reto aqui, aqui também pode seguir reto, que eles nunca vão possuir nenhum ponto em comum. Tá? Tem gente que fala assim, professor, então são retas que nunca vão se encontrar? Para vocês terem entendimento do que são retas paralelas, ok. Mas a definição delas, é bom vocês pensarem que são retas que não possuem pontos em comum. Então, se, por exemplo, eu pegar uma reta aqui, ó, chamar ela de reta T, e chamar essa daqui de reta U, certo? Minha reta U também está até meio tortinha, deixa eu colocar assim, ó, para cá. Imagina que essas retas aqui, elas estão em umas posições onde elas nunca vão se encontrar. Elas podem continuar aqui que elas nunca vão se encontrar. Ou seja, elas nunca vão possuir pontos em comum. Elas nunca vão fazer isso aqui, ó, certo? O que acontece é que a concorrente fica perpendicular. Tá bom? Um exemplo disso é o do trilho do trem que eu falei para vocês, ó. Ó. Deixa eu tentar pegar aqui para mostrar para vocês. Então, ó, pode ver aqui, galera, ó, que o trilho do trem, ele dá uma ideia de retas paralelas. Ó. Peguei uma imagem aqui, vou colocar na tela para vocês aqui, ó. Olha lá, o trilho do trem, ó. Ele tem uma ideia de reta paralela. Porque, olha só, eles estão aqui, ó, e eles nunca estão se encontrando aqui, tá vendo? Ó? Beleza? Nunca vão possuir pontos em comum. Igual eu falei para vocês, imagina se eu tiver um trilho aqui e outro trilho assim, ó, para cá. Eles continuam uma hora, o meu trem vai sair do trilho, certo? Ele não vai conseguir ficar no trilho com uma reta assim. Então, são exemplos de retas perpendiculares. Vocês podem ter também exemplos de rua, tá? Então, se eu estiver andando numa calçada e você na outra, certo? As calçadas das ruas, elas dão uma ideia de retas paralelas, tá bom? Dão ideia de retas paralelas. Show? Vamos para a próxima questão, então? Só um minutinho. Então, aqui, galera, número 2, ela fala o seguinte, ó. Vamos traçar retas paralelas com o apoio de dois esquadros. Veja a imagem ao lado, um esquadro da parte inferior, tá? Aqui é inferir, mas a parte inferior. É fixo e o superior é móvel, para traçar as retas paralelas. Vamos construir uma pintura tendo como referência a pintura indígena acima? Seja criativo, use os esquadros para fazer retas paralelas. Caso tenha apenas um quadro, é possível substituir o esquadro fixo por uma régua. Tá? Então, olha só, galera. Aqui, o problema ele já é bem intuitivo, né? Ele já fala para vocês o que vocês têm que fazer. Então, olha só. Esse esquadro que eu vou pintar para vocês agora aqui de amarelo, ó, ele vai ser o fixo. E o móvel, no caso, vai ser esse aqui que eu vou pintar para vocês de vermelhinho, ó, uma cor mais vermelhinha aqui assim, ó. Então, esse aqui você vai deslizando ele para frente, em cima desse daqui, e quando você desliza, por exemplo, ó, faça uma reta aqui, ó, em cima aqui desse daqui. Quando você deslizar ele para frente, a sua reta vai ficar traçada aqui, ó, tá? Aí você vai traçar outra, vai ficar as duas retas traçadas aqui. E você só vai chegando ele para frente, ok? Aí tá falando o seguinte, se você não tiver outro esquadro para colocar embaixo, você pode colocar aqui, ó, uma régua, tá bom? Beleza? Então, se você não tiver aqui, você pode usar aqui, ó, uma régua aqui assim, ó. Professor, eu não tenho nenhum esquadro. O que você pode fazer, galera? Uma sugestão para a galera que não tem nenhum esquadro, a gente pode pegar uma régua, tá? Beleza? E construir da seguinte forma, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, por exemplo, galera, ó, pessoal que não tá com nenhum esquadro, a gente pode construir assim, ó. Você pega a sua régua, vou colocar aqui na tela para vocês. Você pega a sua régua e você constrói o seguinte, ó. Você pega aqui, no caso, sua caneta, você vai fazer uma reta desse lado da régua e uma reta aqui do outro lado da régua. Quando você tirar a régua, vai ficar essas duas retas aqui também, ó. Elas não deixam de ser paralelas, tá? Olha lá. Elas nunca vão possuir nenhum ponto em comum. Aí você pode fazer um desenho também bacana, tá? Então a ideia do desenho é você deixar um desenho bem que destaca as retas paralelas. Então peguei um aqui na internet, ó, para vocês terem uma ideia, ó. Olha só. No caso, se você for ter referência da pintura indígena, pode ver que aquele lá é preto e branco, né? Então, o negócio é você destacar as suas retas. Então, por exemplo, ó, esse daqui ele está colorido, mas ele destaca bastante a ideia das retas. Ó. Olha lá as retas aqui, ó. Tá vendo? Ó?
as retas paralelas, ó. Olha lá, essa daqui no caso é paralela a essa, que é paralela a essa, que é paralela a essa. Então nós temos várias ideias aí para vocês fazerem, no caso, um mosaico, uma figura aí com retas paralelas. Tá bom, galera? Então caprichem aí no desenho para vocês fazerem uma figura bem bacana mesmo. Tá bom? Então, no caso, basicamente é isso. O problema já fala para vocês daí, como tem que fazer a questão. Tranquilo? Espero ter ajudado aí. Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Número 3 fala assim, ó. Como você faria para construir retas perpendiculares com 2 esquadros ou um esquadro e uma régua? Então, galera, eu tenho um passo a passo aqui, ó, que vocês poderiam explicar através dele, ó. Olha só. Pode ter, tem outras maneiras. Pode não, tem outras maneiras. Vocês também podem colocar as maneiras de vocês. Então, olha só. Primeiro passo, eu iria traçar uma reta. Olha lá, tracei uma reta. Certo? Essa reta pode ser traçada com o apoio do seu esquadro ou da sua régua. Tá? 2. Apoie um lado do ângulo reto do esquadro sobre a reta S e trace um trecho da reta T perpendicular a S. Então é o seguinte, gente, ó. Essa reta que a gente desenhou, eu chamei ela de reta S. Tá vendo? Você ia pegar o seu esquadro, o ângulo reto do esquadro, no caso lá, o ângulo reto aqui do esquadro, ó, e apoiar ele até um determinado ponto, e ia traçar, no caso, ó, a sua reta. Quando você tirar o seu esquadro, olha lá, ia estar formando, no caso, as retas perpendiculares, ó, com ângulo, no caso, de 90 graus. Tá bom? Quem encontrou aí de outros métodos, dê esse passo a passo aqui, ó. Tracei uma reta, depois apoie fazendo isso, e na terceira você retira, deixando, no caso, seu ângulo de 90 graus. Beleza? Tranquilo, galera? Vamos para a próxima, então. A próxima fala assim, galera, ó. Veja um mosaico com triângulos. Peraí, deixa eu tirar essa parte escura aqui. Veja um mosaico feito com triângulos de vários tipos. Pesquise as classificações de triângulos quanto à medida dos seus lados. Desenhe cada tipo e escreva seus atributos. Então, gente, quando ele fala isso aqui, ó, quanto à medida dos seus lados, é o seguinte, o triângulo, essa é uma figura plana formada por 3 lados, tá? E 3 ângulos também, né? Então, triângulo vem da ideia de 3 ângulos. Você classificar um triângulo sem olhar os ângulos dele, olhando somente os lados, ele pode receber aí 3 nomenclaturas principais, tá bom? A primeira nomenclatura que a gente recebe aí do triângulo, quanto à medida dos seus lados, posso colocar ela aqui, ó, que seria o triângulo, ó, triângulo equilátero. Equilátero. O que seria um triângulo equilátero, galera? Triângulo equilátero seria um triângulo que possui aí os 3 lados iguais. Então, se eu desenho um triângulo aqui, ó, que essa medida aqui tem 10 centímetros, essa outra medida aqui, ela também tem 10 centímetros, e essa outra medida aqui, ela também tem 10 centímetros, eu posso estar falando que esse meu triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero. Por quê? Porque eu tenho todos os lados deles aqui iguais, tá? Então, o triângulo equilátero é que tem as 3 medidas aí dos lados iguais. Posso ter também, galera, um triângulo, o quê? Triângulo isósceles. Então, tem aí o triângulo isósceles, galera. O que é o triângulo isósceles? Triângulo isósceles, gente, é um triângulo que tem aí pelo menos 2 lados iguais. Então, se eu tiver aqui, ó, esse lado aqui medindo 10, e esse outro lado aqui também medindo 10, eu já tenho que ter pelo menos 2 lados medindo 10. Esse terceiro aqui não vai me importar qual é a medida dele, tá? Ele também pode ser 10, ele pode ser 15, ele pode ser qualquer outra medida. Mas aí, ele tem isso aqui que já me atende para ser um pré-requisito, ele seria já o meu triângulo isósceles. Professor, então você está falando o seguinte, então esse triângulo equilátero aqui, eu também posso chamar ele de triângulo isósceles? Ó? Ele tem pelo menos 2 lados iguais. Ó. Sim, galera. Todo triângulo equilátero, ele também pode ser chamado de triângulo isósceles, mas nem todo triângulo isósceles, ele pode ser chamado de triângulo equilátero, tá? Beleza?
Então, por exemplo, eu posso ter um triângulo isósceles, que as três medidas dele, vou dar um exemplo, essas três aqui não têm as mesmas medidas, mas eu posso ter um triângulo isósceles que as três medidas são iguais, certo? Ele também atende o pré-requisito para ser equilátero. Mas eu posso ter um triângulo isósceles que aqui mede, por exemplo, 15. Se ele medir 15, ele atende o pré-requisito para ser equilátero? Não. Ele atende o pré-requisito para ser somente isósceles, ter os dois, pelo menos dois lados iguais. Ok? A próxima classificação, galera, é o quê? É o triângulo. Vou colocar aqui, ó. O triângulo escaleno. Escaleno. O que seria um triângulo escaleno, gente? Um triângulo escaleno, ele seria um triângulo que tem todas as três medidas diferentes, tá? Então, por exemplo, se eu tenho essa medida aqui medindo 15, essa outra medida aqui 10, e essa outra medida aqui 7, ele pode ser classificado como um triângulo escaleno. Por quê? Porque ele vai ter as três medidas totalmente diferentes, tá? Então, triângulo escaleno, os três lados deles vão ser diferentes, tá? Então, tem aqui no caso, galera, as classificações do triângulo, quantas medidas dos seus lados, e eu falei um pouquinho sobre o atributo de cada um deles. Espero que vocês tenham pegado aí, ok? Vamos para o número 5, que também fala de triângulos. Vamos lá. A número 5 fala assim, ó. Agora pesquise as classificações dos triângulos quanto à medida de seus ângulos. Desenhe cada tipo e escreva seus atributos. Vamos lá, galera. O primeiro triângulo que eu tenho aqui, que eu vou falar sobre ele, seria o meu triângulo. Aqui, ó. Triângulo. Vou começar falando do meu triângulo retângulo. Triângulo retângulo. O que seria um triângulo retângulo, galera? Triângulo retângulo, gente, ó, é um triângulo onde ele possui um ângulo de 90 graus, tá? Então, se você tem um triângulo aqui, ó, que possui um ângulo de 90 graus, ele é classificado como um triângulo retângulo, ok? Todos os triângulos aí, galera, retângulos, eles, na maioria das vezes, eles vão apresentar esse símbolozinho aqui, ó. Que para vocês no sexto ano, sempre ele vai mostrar esse símbolozinho aqui do ângulo de 90 graus, mostrando que ele é um triângulo retângulo, ok? Beleza? Show? Nós também temos, galera, ó, então, um triângulo retângulo, é um triângulo que ele é chamado de retângulo porque ele possui aí um ângulo de 90 graus. O triângulo não vai ter jeito de possuir dois ângulos de 90 graus não, tá, galera? Mas se você encontrar aí o ângulo de 90 graus, você pode classificar ele como retângulo. Em outras literaturas aí, vocês podem encontrar ele aqui como triângulo de Pitágoras, tá? Ele também é chamado de triângulo de Pitágoras, triângulo pitagórico, tá? Vamos aqui agora, galera, para o meu triângulo acutângulo. Então, reparem, galera, que eu estou classificando o triângulo olhando agora não os lados dele. Não estou nem aí para a medida dos lados dele. Eu estou olhando agora o que tem dentro dele, os ângulos dele. O triângulo acutângulo, gente, é um triângulo que ele tem aí todos os ângulos internos dele medindo menos que 90 graus. Então, todos os ângulos aí deles aí, ele vai medir menos que 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é menor que 90. Esse ângulo aqui também é menor que 90. E esse outro ângulo aqui também é menor que 90. Então, eu posso classificá-lo como triângulo acutângulo. Meus três ângulos menores que 90 graus. Triângulo, repetindo, triângulo acutângulo. É um triângulo onde os três ângulos internos aí têm medida menor que 90 graus. Beleza? Igual, professor? Não. Igual a 90 graus seria triângulo retângulo. Menor que 90 graus seria triângulo acutângulo. Beleza? Lembrando, o triângulo acutângulo são as três medidas que tem que ser menor que 90. Não apenas uma, as três medidas. Beleza? Lembrando também, galera, que quando você tem um ângulo onde a medida é menor que 90, ele é chamado de ângulo agudo. Então, para você lembrar aí o que é um triângulo acutângulo, pode ver que a palavra aí, ó, ela lembra um pouco. Agudo e acutângulo dá ideia, tá? Então, vocês podem pensar também por esse lado. Triângulo acutângulo vem de ângulo agudo, onde as três medidas têm que ser menor que 90. Ok? Vamos para a próxima aqui, ó,
que seria um triângulo. Você tem um palavrão esse nome aqui, ó. Obtusângulo. Caraca, que palavra estranha. Obtusângulo. Isso aí. Gente, olha só. Obtusângulo pode ver que vem a ideia de ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Ângulo obtuso, galera, é o seguinte, ó. É um ângulo onde ele é maior que 90 graus. Então, 90 graus deve estar aqui mais ou menos. Maior que 90, isso aqui é um ângulo obtuso. Agora, imagina que eu tenho um triângulo com isso. Tem um triângulo onde uma medida dele é maior que 90. Então, ele é classificado triângulo obtusângulo. Por quê? Porque ele tem pelo menos um ângulo maior que 90. Ok? Então, ó, recapitulando. Triângulo obtusângulo, pelo menos um ângulo maior que 90. Se ele tiver pelo menos um ângulo maior que 90, é classificado como obtusângulo. Os outros dois, obrigatoriamente, vão ser menores que 90, tá? Ele vai ser classificado como triângulo obtusângulo. Triângulo acutângulo, todos os três ângulos menores que 90. E triângulo retângulo, pelo menos um ângulo aí com 90 graus. Também chamado de triângulo pitagórico. Ok? Beleza? Vamos para a próxima, então. Número 6, gente, ele fala o seguinte, ó. Número 6. Vamos lá. Ele fala assim, gente, ó. Agora é sua vez de criar um mosaico com triângulos. Use a malha abaixo e construa um mosaico bem colorido e criativo. Então, gente, vocês podem pegar cada triângulozinho desses aqui, ó, e fazendo um mosaico bem colorido e bem criativo. Olha lá, posso fazendo aqui, ó, um mosaico. Ou, em vez de você pegar cada triângulozinho, você pode considerar, no caso, fazer um triângulo maior dentro desse mosaico. Então, por exemplo, ó, deixa eu dar uma ideia para vocês aqui, ó. Eu posso, por exemplo, não é para sublinhar isso, sublinhe, para se for dar um tom mais bacana. Mas, por exemplo, ó, aqui no meio aqui, ó, eu posso formar, no caso, ó, um triângulo grandão aqui, ó. Olha lá. Tem um triângulo grandão aqui, ó. Posso formar um triângulo grandão aqui para o outro lado, ó, e depois eu pinto ele, tá? Então, depois eu posso pintar ele aí, ó. Opa, que aqui não, deixa eu ver aqui. Pera aí, galera, que eu fiz M aqui, hein? Aqui, ó. Aí depois eu posso pintar todo ele, ó. Olha lá, tá? Então, no meio desse meu triângulo aqui, ó, eu posso sair pintando ele aqui, ó. Tá vendo? Então, você pode fazer aí vários triângulos maiores e pintando ele também, vai ficar bem bacana, tá? Pode sublinhar ele, contornar ele no quadro igual eu fiz aqui, ó. Olha lá, ó. Vai ficar algo bem bacana. Vocês são espertos. Eu me surpreendo quando eu estou na aula aí de geometria com vocês e eu dou um desenho para vocês fazerem, vocês vão lá e dão um show, vocês dão um espetáculo, tá? Então, eu espero que aqui também vocês façam algo bem bacana. Beleza? Então, pode fazer algo bem colorido e construir aí, no caso, aqui com base aqui, ó. Aqui, no caso, minha paleta de cor tá bem pobrezinha, galera, ó. Mas, no caso, vocês podem ser mais criativos aí e colocar uma paleta e colorir bem bacana aí na casa de vocês. Tranquilo, gente? Então, espero ter ajudado vocês aí. Um abraço e valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.